chegamos à nossa quarta aula, a segunda aula, na qual trabalharemos a orquestra de Miguel Caló. Começamos na aula passada e hoje vamos fechar essa grande orquestra com um elemento novo, um conceito novo para trabalhar. Vamos falar hoje do piano. Especificamente, vamos focar nesse instrumento, tá? Eu trago aqui alguns dados específicos sobre o piano. Ele começou com Firpo. Firpo foi o primeiro, historicamente reconhecido como o primeiro a levar o piano ao tango. Lá já por 1914 ou 13, se não estou errada, vou procurar aqui bem essa data. Mas foi logo no começo, mas vocês sabem, já devem ter lido, devem ter escutado, que originariamente os instrumentos do tango eram guitarra, violino e flauta, né? Eram esses três instrumentos que começaram a tocar o que seria conhecido como tango. Aos poucos foram se integrando outros instrumentos, como o bandoneão, que hoje é a marca do tango, e o piano, através da figura de Firpo, que mudou muita coisa. A gente não vai aprofundar em todos os detalhes, até porque requer da minha parte um estudo bem profundo musical, mas assim, de forma geral, o piano não só mudou musicalmente o tango, mas também socialmente o tango. O piano é um instrumento, em dois sentidos mudou socialmente o tango, o piano. Por um lado, o piano é um instrumento ao qual não acedia a classe baixa. Só podia ter acesso ao piano alguém que tinha recurso, classe meia alta. Então, a introdução do piano pode ser também um sinal de que tinha outra classe social entrando ao tango, bem como o fato de o piano estar lá pode ter chamado outros músicos que não pertenciam à cultura popular, mas a uma música mais erudita, uma música mais clássica, entrarem ao tango, chamados por esse instrumento que é um instrumento muito importante na história da música, né? Isso por um lado. E por outro lado, o piano gerou também um fato, isso alguns historiadores que comentam, que foi o fato de o tango se instalar nos lugares. O trio, formado originariamente por flauta, guitarra e violino, era facilmente transportável para um lugar e para outro. Eles podiam tocar ora aqui, ora lá, porque são instrumentos fáceis de levar. Não acontece isso com o piano. O piano é um instrumento muito pesado, muito difícil de transportar, e isso levou a que aquele grupo que tinha tocado em tal lugar, levado o piano para tal lugar, meio que se estabelecesse nos locais, certo? Então isso também gerou um fato que aconteceu, né, nessas origens do tango, que foi que em tal lugar, em tal clube, em tal lugar de encontro, tocava aquela orquestra, né? Aquela orquestra passou a ser fixa daquele lugar. E aí você podia visitar um e outro lugar e você saberia que ali ia tocar, Firpo ia tocar, Decário ia tocar. Isso foi fixando os grupos de tango no lugar. Então isso é um fato muito interessante, né? Além, obviamente, das mudanças musicais que o piano trouxe, né? O piano no tango, obviamente, que também foi surgindo, foi se transformando ao longo dos anos, né? Eu fiz uma pesquisa aqui onde dizia que nos começos o piano fazia a melodia com a mão direita e a mão esquerda acompanhava com uma espécie de base rítmica habaneirada, ou seja, tocando aquela habaneira, né, que a gente já conhece como modelo de marcação, pom 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 pom, e a mão direita desenhando, tocando a melodia. Isso nas origens, mas isso foi se transformando, né? Até porque a própria orquestra de tango foi se transformando com a inclusão do bandoneão, com a multiplicação dos instrumentos, né? Uma orquestra típica na década dos 30 era formada por 4 ou 5 bandoneões, 4 ou 5 violinos, contrabaixo também se incluiu, né, ao longo dos anos. Então isso, obviamente, cada elemento vai gerando, como a gente já tem trabalhado aqui, diferentes texturas, né? E ao longo desses anos todos, o piano tem sofrido mudanças, né? Hoje em dia, o piano do tango, ele pode ser
uma base rítmica, pode levar ali a base rítmica o tango inteiro, pode fazer a melodia, pode fazer contraponto com outro instrumento, pode fazer como a gente viu em D'Arienzo, aqueles frasezinhos no final do compasso. Enfim, o piano é um instrumento riquíssimo e no tango ele se luz, né? Claro que tem algumas orquestras que o privilegiam mais que outras. A gente viu que, por exemplo, em Caló, muitos artistas bons, muitos músicos bons, muitas estrelas, né? Que tanto que levou esse nome à orquestra, passaram por Caló. Então, muitos pianistas bons passaram pela orquestra de Miguel Caló. E a gente pode ver ali em vários tangos o piano se luzir, o piano se mostrar da melhor forma, né? Só alguns pianistas que passaram pela orquestra de Caló. Não estão todos aqui, eu acho, deve faltar algum, mas assim. Orlando Goni, Osmar Maderna, Horácio Salgán, Osvaldo Pugliese, Héctor Stampone, Miguel Nijenson, eu não sei muito bem como se pronuncia. São alguns dos pianistas que passaram por la orquestra de Miguel Caló. Esses que eu nombrei aqui são todos muito conhecidos, são nomes muito importantes na história do tango, né? Muitos deles fizeram depois suas próprias orquestras. Então, assim, a gente vai escutar o piano de uma forma muito especial em Miguel Caló. Eu acredito que por esses nomes que tocaram com Caló e por aquela característica que também já falei aqui, de que Caló dava liberdade aos músicos para interpretar um instrumento, executar um instrumento da sua forma ou com seus jeitos particulares, certo? Então, o que a gente vai trabalhar hoje vai ser uma outra possibilidade do piano dentro do tango, que em Miguel Caló eu encontrei vários tangos. Eu só trouxe 3 para mostrar a vocês, porque peguei 3 tangos nos quais o solo de piano, que é o que a gente vai trabalhar, o solo de piano é outra modalidade, certo? O solo é só ele desenhando, fazendo variações em cima da melodia, adornando, só ele, certo? E o resto dos instrumentos ou em silêncio ou fazendo base rítmica. Esses solos de piano que eu trouxe para vocês são muito lindos, eles escolhi porque realmente gosto deles, e também escolhi 3 tangos nos quais o solo está em diferentes momentos do tango. A gente vai começar com um tango onde o solo aparece no começo, outro onde aparece no meio e outro onde aparece quase no final do tango, para mostrar para vocês que os solos de tango não têm um padrão em Caló, mas que eles podem aparecer de diversas formas em diferentes momentos da execução desse tango. O primeiro que vamos escutar aqui, eu vou mostrar esses solos, porque, como sempre, e seguindo o padrão das nossas aulas, no final, na parte prática, vamos pegar esses solos e vamos dançar em cima desses solos de piano, certo? Então, o primeiro tango que eu vou mostrar para vocês é o tango Marión. O tango Marión é um tango que Miguel Caló gravou em 1943. Pode ter gravado ele em outro momento, mas essa foi a primeira gravação de Caló deste tango. É um tango bastante conhecido, né? Bastante dançado nas milongas. E eu vou mostrar para vocês, então, aonde aparece o solo de piano. Neste tango, ele aparece no começo, então vou logo botar aqui no começo, já vai entrar o solo de piano, certo? Então aqui, vocês vão ver como é diferente um tango que, como a gente viu em D'Arienzo, né? Os tangos começavam, o piano fazia um tiririm e pum, começava tudo. Como é diferente isso a começar um tango com um solo de piano. Vamos escutar Marión, tá? Prestem atenção. No piano vai ser fácil porque é um solo, tá? E vamos lá. Depois a gente vai dançar ele. Vamos ver se eu tenho aqui todo o volume, como sempre. É importante porque eu sei que nas gravações do tango não fica no volume que eu queria, mas está dando para escutar. Eu estive vendo os vídeos e está dando para escutar. Vamos lá, Marión.
começou já com a introdução do piano. Então, ali vemos um solo já de entrada, no começo. Vamos ouvir ele mais uma vez. Depois eu vou, obviamente, mandar os links, como sempre, para que vocês escutem bem, até porque a dinâmica na prática de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou pedir para vocês também criarem um pouco, então vocês vão ter que conhecer bem esse solo. Mais uma vez. Muito bem. Vamos agora para o segundo tango. Vamos agora no tango Inspiração, tá? Aparece o solo de piano no minuto 1:16. Eu vou botar também ali do lado do tango quando eu botar o link. Minuto 1:16, então, o solo de piano. Vamos a ouvir esse solo agora. Esse solo é bem mais comprido que o anterior, ele está na metade do tango, é um solo muito bonito, comprido, né? Um bom solo, né, para trabalhar. Vamos depois dançar em cima desse solo, vai ser esse o escolhido, principalmente pelo fato de ser comprido, então vai dar tempo para a gente fazer o que eu pensei hoje na nossa parte prática. E a diferença de Marião, então, no meio do tango. O próximo tango vai ser o tango Sanssouci, que é um dos tangos mais famosos de Miguel Caló. Fez ele muito famoso na época em que gravou. Eu não falei, esse tango aqui, Inspiração, ele foi gravado por Caló também em 1943. O tango Sanssouci, ele também gravou outra vez, mais na frente, mas a primeira vez foi em 1944. Esse tango, o próximo que vamos ouvir agora, no qual os solos de piano aparecem no final, foi o tango que levou Caló, assim, o tango emblemático de Caló. Tanto é que, como a gente trabalhou no seminário de pivô, a Sanssouci, a orquestra típica Sanssouci, utiliza esse nome, o nome desse tango, para o nome da sua própria orquestra, né? Como a gente sabe, a Sanssouci retoma ou tenta trazer o estilo de Caló para a atualidade. Então, vamos agora com o tango Sanssouci escutar esse solo já mais para o final do tango. Vou botar aqui o tango Sanssouci já lá para o minuto 2:16. Começa o solo de piano já bem perto do final mesmo do tango. Então, vamos lá. E aí entraram todos os instrumentos, acabou o solo, também um solo mais comprido que o de Marião, não tanto quanto um de Inspiração, mas também um solo muito, muito lindo. Para nossa parte prática, a gente vai trabalhar em cima do solo do tango Inspiração. Inspiração, a verdade. Se fosse a tradução aqui, inspiração, não. Inspiração, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou botar mais uma vez esse tango, tá? Inspiração. E o que eu quero é que vocês escutem. Mais uma vez, obviamente, o solo, a gente vai escutar ele várias vezes, mas primeiro agora, nessa vez que eu vou botar, eu quero que vocês escutem a marcação rítmica, ou seja, o que está por trás do solo de piano, o que os outros instrumentos fazem, tá? Enquanto o piano está lá solando, fazendo solo, o que os outros instrumentos fazem? E é isso que eu quero que vocês escutem agora, tá? A marcação rítmica, então.
ok? O que acontece? Enquanto o piano está fazendo solo, acontecem duas coisas no que diz respeito à marcação rítmica. Vou falar disso, tá? Vou explicar agora o que acontece neste tango em particular, porque a gente vai utilizar isso na parte prática. Porém, este conceito que eu estou trazendo aqui, que é o conceito de síncopa, a gente vai trabalhar em profundidade na próxima aula, quando a gente introduzir a orquestra de Aníbal Troilo. Então, não se preocupe se vocês não sabem o que é uma síncopa em profundidade e de forma clara. Vamos entrar nisso na próxima aula. O que eu quero que vocês percebam agora é que, enquanto o piano está fazendo solo, dois modelos de marcação estão presentes ali. O primeiro, o que entra logo no começo com o solo, é a síncopa. E depois o marcato em 4, que vocês já conhecem, que é bem fácil para vocês. O primeiro modelo, a síncopa, vocês vão escutar os bandoneões e o contrabaixo fazendo yam pam pam pam, yam pam pam, yam pam pam. E aí engancha de novo o marcato em 4, pam 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 pam, yam pam, síncopa, pam pam, yam pam pam pam, yam pam pam pam, marcato em 4. Então esses dois modelos se acompanham ali o tempo inteiro durante a duração do solo de piano. Percebam como a síncopa, ela vem uma atrás da outra. Riam pam pam pam, riam pam pam pam, riam pam pam pam. Várias. Eu não contei exatamente, mas são várias. E a continuação, um marcato em 4. Vou botar mais uma vez, certo? A partir do começo do solo. Eu sei que é difícil porque realmente o solo é o que está ali preenchendo mais, né, o ar, então que a gente escuta mais claramente. Mas justamente como é um solo, vamos fazer esse esforço de abstrair um pouquinho do piano e escutar o que acontece embaixo do piano, tá? A marcação rítmica. Então vamos lá. Eu vou tentar fazer aqui um gesto, não sei se isso ajuda muito, mas para vocês abrir um pouquinho mais o ouvido. Marcato. Então, toda a primeira parte é síncopa. Riam, pam, pam, pam. Riam, pam, pam, pam. E quando entra o marcato, já continua o marcato até a introdução dos restos dos instrumentos. Trago isso aqui de forma bem simples porque me interessa na hora da prática, mas saibam que na próxima aula eu vou explicar exatamente o que é uma síncopa, onde aparece em troilo, aparece muito mais síncopas que em caló. Eu falei no começo, na aula passada, que em caló o marcato em 4 é o modelo que mais aparece. Existem outros, por exemplo, essa síncopa terra que a gente está escutando ali, mas não é tão variada, né, a síncopa, como a gente vai ver em troilo a partir da próxima aula. Então, vamos ficar com esses dois conceitos aqui, tentar entender eles bem. Por um lado, a ideia do solo de piano, né? O que significa um solo? Significa só ele ali interpretando a melodia, fazendo variações em cima da melodia, brincando com as escalas de notas altas e notas baixas. Ele está ali livre, fazendo uma interpretação própria ali daquele tango, né? No caso, inspiração, que é o que a gente vai trabalhar na parte prática. E o resto dos instrumentos só fazem uma base rítmica, inclusive não é aquela base rítmica forte. Já quando entra a base rítmica depois do solo, entra com mais força, mas durante o solo é meio como se os outros instrumentos dessem um passo atrás, sabe? A sensação que dá corporalmente enquanto textura é o resto dos instrumentos recuam e ficam ali, pam 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 pam, pam 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 pam. Simples, não só fazendo aquela marcação para manter
obviamente, a textura do tango, né, do todo, né, mas é o piano que está ali no centro das atenções, então ele vai ter aquele protagonismo ali, que é o momento. A gente já viu que há muitos solos, né, nos tangos de calor, a gente viu solos de violino na aula passada, solos de bandoneões também, mas a gente não vai entrar muito no bandoneão aqui com calor, porque me interessa entrar mais no bandoneão também com troilo, vão ser esses dois conceitos. Então, vamos deixar nossa parte teórica por aqui. Vamos ficar com essa textura ali na cabeça de um solo de piano e uma base rítmica sincopada e marcado em 4, bem mais baixa, bem mais suave para acompanhar esse solo. E vamos hoje direto para essa parte prática que eu quero brincar um pouco com vocês, com essas possibilidades que um solo me dá, né? Basicamente eu pensei assim, quando eu escuto um solo, principalmente um solo de piano, porque eu acho um solo de violino muito mais forte, um solo de bandoneões também eu acho ele muito mais forte, mas eu acho os solos de piano, não sei se é uma questão estilística só, ou também uma questão do próprio instrumento, que não tem, talvez, é outra textura, né? Mas o solo de piano, ele me inspira aqueles movimentos sutis, né? Aquela coisa mais sutil, aquela suavidade, aquela delicadeza da movimentação, isso que me inspira e é isso que eu vou trazer para vocês. Porém, a gente não vai só dançar essa melodia, esse solo, mas também vamos dançar um pouquinho a base rítmica que acompanha esse solo, tá? Por quê? Porque fica muito lindo quando eu estou escutando, né? Quando eu estou escutando na orquestra, essa mesma textura diferenciada ali, o solo com a base rítmica mais suave, me dá uma coisa totalmente diferente ao quando todos os instrumentos estão tocando. Então, eu imagino na dança essa mesma coisa, ou seja, uma dança que só marca o tempo ali, só está na marcação, ou uma dança que esquece a marcação e vai para o solo. E essa relação entre dançar o solo e dançar a marcação abre um leque de possibilidades aí, que é o que eu vou trazer hoje para vocês. Diversas possibilidades em cima de essa textura específica que a gente vai trabalhar no tango inspiração, mas que, como a gente viu em vários tangos de calor, a gente pode escutar essa textura do solo de piano e a marcação rítmica sincopada, ou em marcato em 4, muito mais baixa, muito mais baixa mesmo, enquanto volume, né? Muito mais opacada ali, para dar essa preponderância, esse papel principal para quem está fazendo o solo. Então vamos para a nossa segunda parte, a parte prática. Então vamos começar com nossa parte prática. A primeira coisa que vamos fazer é dançar a base rítmica que, como a gente viu no tango inspiração, durante o solo de piano, acontece basicamente com dois modelos de marcação, a síncopa a terra e o marcato em 4. São 8 síncopas a terra antes de entrar o marcato em 4, que vai até o final do solo e continua. Então o que a gente vai fazer primeiro são trocas de pesos bem simples. Eu vou passar primeiro sem música para vocês como a gente vai fazer essas trocas de peso, para depois encaixar essas trocas de peso na síncopa. E no marcato vamos fazer simplesmente uma caminhada em marcato em 4, como já temos feito em outras aulas. Então vou fazer o seguinte, eu mostro para vocês o movimento, depois eu vou mostrar na música e eu vou pedir para vocês que façam ali em casa também. Bora lá então a ver as trocas de peso.
Então, como vocês puderam ver ali, eu passei 3 possibilidades para fazer durante a síncopa, que é com cruce, pumpa, pumpa, né? Cruzando e depois juntando o peso. A segunda possibilidade, que é usando um 8, tá? E uma troca de peso no lugar. E a terceira possibilidade, que é mais linear, levando o peso para frente e para os lados e sempre fazendo a troca no lugar. Isso são apenas possibilidades. Eu sempre falo a mesma coisa. Não é que a síncopa tem que ser dançada assim. São possibilidades de fazer a síncopa. O que eu estou levando aí são movimentos simples, que para mim é mais interessante, porque o que eu quero é que vocês encaixem esses movimentos na música. Então, se o movimento é muito complexo, fica bem mais difícil. Depois das 8 síncopas, tá? Que acontecem durante esse solo de piano, eu simplesmente vou pisar no marcato em 4, tá? Aquela caminhada pum, 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 que vocês já conhecem. Então, esse é o movimento inspirado na base rítmica, ou para dançar a base rítmica. Agora, a gente vai passar para o solo de piano, propriamente dito, tá? E vamos tentar dançar esse solo de piano. Eu não vou passar movimentos específicos. Eu simplesmente vou pedir para vocês trocarem de peso, tá? Tentando seguir esse solo, brincando com esse solo, o que esse solo me inspira, quantas trocas de peso, mais rápidas, mais curtinhas, mais devagar. Eu vou mostrar para vocês, a modo de exemplo, o que eu estou querendo dizer, mas são vocês que têm que fazer essa pesquisa e essa procura de troca, de soltar a movimentação que vocês já têm e já conhecem, a partir do que esse solo de piano inspira para vocês. Então, eu vou mostrar primeiro isso, seguindo o que esse solo inspira para mim. E depois a gente vai fazer uma brincadeira misturando a interpretação do solo de piano com os movimentos que eu passei para dançar a base rítmica. E vamos ver no que tudo isso dá. Então, agora vamos a focar a atenção, o ouvido no solo de piano. E eu vou tentar seguir com movimentos simples, só trocas de pesos, essa melodia, né? Essa interpretação do piano, ok? Vamos lá. Então, como vocês puderam ver ali, são interpretações livres, minhas, não há um padrão a seguir, não há um movimento a seguir. É ouvir o piano e ver o que é que esse piano inspira em nós. Pode ser trocando peso, pode ser só brincando com a perna livre, certo? Pode ser só, se eu estou dançando a dois, uma emoção que eu passo no abraço, um sentir, um movimento mínimo do tronco, um pivote. Tudo pode ser, porque é uma interpretação individual, subjetiva do piano, de um solo, de uma interpretação. Então,
Eu fiz ali 3 variações, né? Vocês vão poder fazer outras. Isso é só uma interpretação subjetiva. Por momentos o piano faz um trim e dá vontade de talvez mexer mais rápido, fazer um circuito mais rápido. Por momentos o piano faz tum, 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 uma coisa mais objetiva e com menos notas. Então eu posso só seguir isso com a troca de peso ou seguir isso com a perna livre. Essa aula é muito de vocês. Eu quero que vocês experimentem, que vocês pratiquem. Eu só estou pedindo para vocês abrirem o ouvido para o que acontece nesses segundos ali do solo de piano. E para fechar, vamos agora tentar misturar as movimentações que eu dei para vocês para a base rítmica, sincopada na sua grande maioria e marcado em 4 no final. E o que vier quando eu foco no solo de piano, ou seja, brincar com essas duas opções. Não preciso só dançar a base rítmica ou só dançar o solo de piano. Eu posso agora brincar misturando essas duas possibilidades. Uma vez fazendo uma síncopa bem marcadinha ali, como a gente fez com as movimentações iniciais. Outra vez brincar com a brincadeirinha do piano ali, talvez com minha perna livre. Vai ficar muito na interpretação de vocês, tá? A única coisa mais fixa que eu estou dando são as movimentações da marcação rítmica, mas vocês também podem ir além e brincar. O exercício, independente do movimento, é abrir o ouvido, é tentar ouvir o que está tocando ali, musicalmente falando, e poder escolher o que fazer corporalmente frente a isso que eu estou escutando. Essa é um pouco a ideia da aula e por isso eu jogo também para vocês abrirem, experimentarem, transformarem. E como sempre digo, quem quiser mandar vídeo da prática de vocês para ver como vocês estão, para ver como vocês estão interpretando ali esse solo, eu vou ficar muito feliz de receber esse material e dar uma devolução para vocês. Então agora vamos com essa última parte da nossa prática, na qual vamos misturar um pouco as movimentações da base rítmica com a interpretação livre do solo de piano. Vamos lá? Então, é a vez de vocês agora. Eu só fiz uma pequena demonstração. Vocês podem ali criar muitas mais movimentações. Vamos trabalhar essa escuta, base rítmica, melodia, solo, ver em que momento uma, em que momento outra e como posso brincar à vontade, de forma consciente e de forma que eu escolha mesmo qual é aquela movimentação e em que momento e que eu estou seguindo, né? Esse é um pouco o caminho da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos já na próxima aula entrar na orquestra de Troilo. Vamos trabalhar várias coisas bem interessantes com Troilo também. Terminamos Miguel Caló por aqui. Claro que há muitos mais elementos de Caló que não foram ditos aqui, que não foram trabalhados aqui. Eu tomei apenas alguns elementos, até pelo tempo da aula, né? Não ficar assim tão maçante, tanto conteúdo. Acho melhor esse conteúdo aqui. E como sempre, é importante que vocês entendam que esses elementos a gente está trabalhando em Caló porque é essa orquestra que eu trago, que eu proponho aqui,
mas não é só em caló que a gente vai encontrar essa textura de um solo de piano com uma base rítmica sincopada ou uma base rítmica mais marcado em 4 mais baixa, né? Isso faz parte do tango em geral como estilo, né? Eu posso encontrar isso em outras orquestras também. Porém, eu achei bem um elemento bem característico em caló, né? Essa textura do solo de piano. Além, claro, como a gente já falou, esses solos maravilhosos que realmente dá vontade de dançar, dá vontade de conhecer melhor, de escutar. Eu vou botar os links dos tangos mencionados e trabalhados aqui hoje, principalmente o tango Inspiração, que foi esse que a gente usou agora para a parte prática. Espero que vocês escutem bastante. E a partir do minuto 1:16 do link que eu vou deixar, aparece então esse solo. Escutem bastante eles. Antes de eu levar para o corpo, antes de ir para a dança, escutem ele em vários momentos, aprendam a identificar quando que começa, quando que termina, aprendam a escutar essa síncopa por trás, esse marcado em 4 de base rítmica. E nos encontramos então na próxima semana para mais uma aula desse seminário Dançando as Orquestras. Um abraço e até a próxima.